Essa palavra que eu falava que Jesus fala que é das 10 virgens que vai dizer. Tem até a ver com. Tem até a ver com um pouco a ceia. É o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem, ao, tornar as, ao, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando elas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas. E as nécias eram as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas então se apagaram. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e nós as vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, claramente clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, irmãos, eu já falei uma vez essa palavra para vocês. O que acontece? O foco aqui é o que eu falo sempre: vigiai. A gente tem que vigiar constantemente, porque Jesus, como eu falo sempre, ele vai vir como um ladrão, ele não vai avisar. Infelizmente, muitos hoje não entendem isso. Acham que isso é uma história, isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Porque no dia desse momento acontecer, a gente sabe, nós que estamos sabendo que vai acontecer, não vão poder fazer mais nada. E ainda esses que ficarem vão sofrer. E não vai ser pouco. São muito poucos que vão conseguir chegar até o final para conseguir isso. Entendeu? Por isso que eu falo aqui, quando fala das as prudentes, o que é as prudentes? É a questão do vigiar. Elas tinham azeite, tinham tudo preparado. Só que as outras, elas não estavam preparadas. Elas podiam se preparar? Podiam. Tanto é que quando elas pediram, não adiantava mais. Porque não ia faltar para elas. Isso não é egoísmo. Porque elas não souberam vigiar. Essa passagem é uma passagem que mostra muito isso. E isso no dia do julgamento que vai acontecer. Os que ficarem vão sofrer, vão ter que... como é que eu falo? Vão ter que... Esses que ficarem, eles vão ter que entender o seguinte: vai ter situações que eles vão ter que entregar a vida da própria família. Por exemplo, se você entregaria seu filho, sua esposa, o seu irmão ou seu irmão em Cristo, vocês negariam Cristo para que eles morressem? Você morreria para que, em prol do Senhor, para que eles não fossem mortos? Porque ele vai chegar, porque quando for nesse grande dia, o que vai acontecer? Você tem que negar Jesus, senão eu vou matar seu filho, seu pai, sua mãe. Isso parece que é uma coisa horrível, porque falam assim: Deus ele é amor. Só que a misericórdia também existe. Nós, cristãos, estamos aqui para mostrar o que está escrito aqui. É o que eu falo: quem não segue o que está aqui, irmãos, não adianta. Não adianta. E não é uma coisa repetitiva, não é uma coisa... como é que fala? Não é uma coisa decorada. Não é uma decorada. Não é uma coisa, como é que eles falam? Você é radical. Não é ser radical. É o exemplo que eu falo sempre.
Jesus morreu. Ele poderia ter feito isso? Não, mas ele fez. Por que ele fez? Isso, a palavra Deus, que eu falo sempre, significa amor. E por ele ser filho, é exatamente isso. Ele é o amor. E nós temos que ver esse amor para pessoas que nós não gostamos. Isso é difícil? A gente sabe que é difícil. Só que a gente tem que estar firme nisso. A ceia que acontece, depende de cada igreja que nós fazemos, isso é uma representação. Ele mesmo falou: fazei como eu fiz até que eu volte. É o que a gente faz. Isso é uma representação. Como Jesus fez. Amém, irmãos? É isso que eu quero que vocês entendam. Essa passagem mostra muito isso. Entendeu, irmãos? É isso que eu falo. Aqui, na minha Bíblia, ela tem algumas observações, que eu sempre falo, né? Mas eu vou ver, tem uma específica que fala, quando ele fala que... Deixa eu achar aqui onde está. Aqui, ó. Aqui, o que eu vou falar aqui é o que está falando, que é falar do versículo 1 até o 13 já. É mais ou menos um resumo. O que fala aqui? Jesus ele ensina a necessidade de preparo para a sua volta. Ele compara a segunda vinda com uma alegria, uma alegria de procissão de casamento, da qual os não preparados não podem participar. Então, quando ele fala, não vos conheço, por quê? Foi avisado, é que nem o nosso presbítero sempre fala. Eu mostrei. Entenderam? Então, não tem como falar que não sabia. Foi falado. Quem fala a palavra, foi falado. Você só tem que seguir. Entendeu? É como eu falo, naquele grande dia, além dele falar isso, a sua consciência vai acusar. A nossa consciência vai acusar nesse dia. E esses que não se prepararam, como foram as virgens prudentes, esses vão entrar no desespero que não tem explicação. Só tem um detalhe. Esse desespero, não é o desespero, vou ter um desespero, vai acabar, não. Isso na mente. É o que eu falo, mas quando as pessoas começarem a entender isso, as coisas vão começar a melhorar até na vida dessas pessoas. Entendeu? É o que eu falo sempre. Hoje na EBD foi falar sobre isso, que é a questão de nós temos que estar focados nas coisas do céu, do alto, não nas coisas da terra. São importantes, a gente sabe que é importante. Só que a gente entendeu o seguinte: por que a gente tem as coisas aqui? Por causa de Deus. Então vamos honrar Ele. Então a gente tem que fazer justamente isso. É honrar essa questão, é honrar isso. Entendeu? Muitas pessoas não entendem, é difícil, entendeu? Por quê? Isso entra na questão da fé. Isso entra na questão até da gente entender que é aquilo. Sem Ele, a gente não vive. Entendeu? É a mesma coisa de nasce o filho, né? O filho depende da mãe. Então a nossa dependência tem que ser em Cristo. Amém, irmãos? A nossa dependência é em Cristo. Tudo que a gente faz, nós dependemos dele. Fazer coisas erradas, ele vai nos mostrar. Então a gente tem que ter esse discernimento de entender que não está certo, não está. E você vai ser. E o Espírito Santo ele vai te cutucar. Ele vai te cutucar. Aqui, essa passagem às vezes mostra um pouco também isso. Outra comparação aqui mostra com relação à própria noiva. Cristo ele usa muito a questão da noiva e do noivo. Que nós somos a igreja, que é a noiva de Cristo, e Cristo é a igreja, não, nós somos a igreja e Cristo é a noiva, né? Na representação. Isso é a ligação dos dois, que é uma ligação que tem que ser honrada entre um e outro. A nossa ligação com Cristo. Podem reparar, ele usa muito
E usa muito essa comparação.